Graça e paz, guerreiros! Estamos aqui novamente trazendo para vocês hoje o 10º capítulo da série Descortinando o Adventismo, volume 1. Para você que está começando a assistir a gente aqui hoje, essa é uma série baseada no livro Descortinando o Adventismo, volume 1, que foi lançado agora no dia 15 de outubro. E, seguindo uma direção do Espírito Santo, a gente resolveu também fazer uma série em vídeo agora, uma série no YouTube, para explicar para vocês um resumo mais ou menos do que o livro traz. E que isso, com certeza vai ajudar algumas pessoas aí que não gostam de ler, enfim. Então é isso que a gente está fazendo. Esse é um ministério de libertação e de confronto. Basicamente nós estamos confrontando aqui os ensinos totalmente equivocados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vem prendendo pessoas nessa seita há muitos anos, e são milhões de pessoas. Então a gente confronta basicamente a instituição, as pessoas, os dirigentes da instituição que sabem dos erros, que conscientemente ensinam esses equívocos aí doutrinários, simplesmente para poder manter a instituição viva, a máquina adventista funcionando, manter essas pessoas aí sob controle, e isso traz consequências espirituais seríssimas, muito graves, a ponto de realmente poder causar aí um conflito sério dentro dessas pessoas e levá-las inclusive a perder a sua salvação. Então o negócio aqui é sério, tá? A gente não veio aqui para brincadeira, Eu muitas vezes durante os vídeos eu adoto um tom mais leve, mas esse negócio aqui é muito sério, tá? E nós estamos aqui sim para confrontar essas pessoas, esses dirigentes. Nós estamos aqui para ajudar os membros dessa igreja, tá? Porque eu, de fato, amo essas pessoas. Eu passei mais de 25 anos dentro dessa igreja. Sou quarta geração de adventista, eu sei absolutamente tudo a respeito dessa igreja. Já levei várias pessoas, na época que eu era membro, aos tanques batismais adventistas. Eu cria piamente que essa é a igreja verdadeira de Deus nessa terra, mas para vocês que já compraram o livro, para vocês que assistiram ali o primeiro capítulo dessa série, vocês sabem, Deus me arrancou dessa igreja, dessa seita, de maneira sobrenatural. E eu senti depois disso, depois que eu vi tudo o que aconteceu ali comigo, a maneira com que aconteceu não foi normal. Então eu senti que eu estava sendo chamado para ajudar, a libertar essas pessoas através de informação, através da exposição dessas falsas doutrinas, de muitos segredos históricos que eles escondem de vocês, tá? E também, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou armando, munindo o corpo de Cristo, principalmente os adventistas, mas não só os adventistas, outros evangélicos também, com informações doutrinárias, e também com informações históricas aí que foram suprimidas de vocês por muito tempo, para que vocês utilizem isso como forma de se libertarem e como forma de ajudarem outras pessoas também a se libertar. Então, basicamente isso que a gente está fazendo, gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, tá? Bem importante, que é basicamente a questão de que o Arcanjo Miguel não é Cristo, tá? Vocês aí que não são adventistas, talvez vocês se assustem com essa noção, mas sim, a Igreja Adventista ensina, assim como os Testemunhos de Jeová, que o Arcanjo Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Mas vocês podem pensar, mas isso aí é uma besteira, o que tem? Deixa eles ensinarem. Não, não é uma besteira. Eu vou hoje falar aqui o porquê, qual é o motivo que eles ensinam isso para vocês, e o porquê que essa doutrina está completamente errada. Para você que quer adquirir o livro, entre em descortinandoadventismo.com. Esse livro é o primeiro volume de uma série de 2 volumes, o segundo volume vai ser lançado no ano que vem. Ele tem 480 páginas, mais de 300 notas de rodapé, informações inéditas no Brasil, coisas que realmente vocês não vão encontrar no Brasil,
tá? Aqui nos Estados Unidos tem sim muita coisa ali, mas fora isso também eu trago informações inéditas para o mundo, tá? A respeito da Igreja Adventista, a maneira com a qual esse livro foi escrito é uma maneira inédita mesmo, tá? É algo que vocês nunca viram e mistura aí testemunho, doutrina, história, revelações de segredos aí guardados às 7 chaves. Então assim, é algo que vai edificar muito você e pode edificar o seu amigo, o seu parente que está nessa igreja, tá? E vai ajudar de fato, com certeza, a libertá-lo desse grande problema que ele se enfiou aí. Bom, vamos entrar então no tópico de hoje. Vou chamar esse vídeo de A Igreja Adventista apresenta uma imagem distorcida de Jesus. Bem, com essa adoção da doutrina do juízo investigativo, né, como um falso ensino, como a gente já mostrou ao longo dos outros vídeos, se você não assistiu, volta lá, assista eles, que está muito bom, bem completo. Apesar de eu estar trazendo aqui mais ou menos somente 15% do que tem no livro, mas a gente tenta trazer as melhores partes aqui, as partes mais importantes para que você se informe. Essa doutrina, eu já falei isso algumas vezes, quando ela cai, ela derruba várias outras doutrinas adventistas junto com ela, tá? E a doutrina do juízo investigativo, ela, para você que acha que não é um grande problema, tá? Ela distorce completamente a imagem de Jesus, ela faz de Jesus um detetive de atitudes e comportamentos e pecados do ser humano. Aquele cara, aquele professor, né, malvado, que está esperando que o aluno cometa um erro para reprovar ele. Ou seja, distorce completamente a figura de Jesus, a figura do Pai. Deus é um pai, gente. Vocês querem entender quem é Deus? Se você é pai, se coloque você no lugar de Deus, tá? Nesse sentido, só para você poder entender quem é Deus. Ele é um pai, ele não é um padrasto, tá? Então ele está ali para te ajudar, ele te ama, tá? E de fato, se você, né, aquelas pessoas que não aceitam a ajuda de Deus, não aceitam que Deus entre na vida delas, elas estão com um problema. É a mesma coisa que você tem um filho, tá? E você quer ajudar teu filho, você quer ensinar teu filho, mas teu filho recusa qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de ajuda, e ele se torna um rebelde, ele sai por aí, sai da tua casa, não quer te escutar, não quer escutar tua esposa, enfim, não quer te escutar. O que vai acontecer com ele? Muito provavelmente ele vai se dar muito mal na vida. Então ele vai ter consequências que provavelmente vão levar ele para a cadeia ou até mesmo para a morte. Tá? E é isso que acontece quando os filhos de Deus decidem se rebelar e não aceitar o conselho de Deus, não aceitar que Deus entre na vida deles. Tá? Então aí sim, eles vão ter problemas e podem perder a vida eterna. Né? Com certeza, se eles não aceitarem a Cristo, não aceitarem a Deus, eles vão ter essa consequência aí. Então essa é uma verdade. Mas não é assim da maneira com que a Igreja Adventista coloca o juízo investigativo que Deus opera. Tá? Entre uma coisa e outra existe um abismo. Deus está ali, sim, de braços abertos, tá? Para nos aceitar e nos ajudar a melhorar. Tá? Mas a salvação não vem por obras. Então essa ideia de que Cristo está sentado no lugar santíssimo, primeiro que a gente já mostrou que é impossível, né? Doutrinariamente falando, teologicamente falando, não existe isso, não existe esse juízo investigativo, é um absurdo, é uma heresia da mais alta ordem. Não funciona, tá? Não funciona. É uma doutrina legalista que, na verdade, ajudou a formar essa imagem da Igreja Adventista como uma igreja legalista, porque de fato é. Então ela distorce completamente a imagem de Deus para as pessoas, tá? Ela distorce o Evangelho, ela distorce a imagem de Deus, ela faz uma bagunça na vida dessas pessoas, ok? Tá, mas o que então isso tem a ver com o fato de que eles ensinam que o Arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Quando eu estava na Igreja Adventista, eu ficava me perguntando, né? Mas por quê, né? Por que eles insistem tanto nessa ideia de que Jesus é Miguel? Eu não conseguia achar uma resposta. Mas eu aceitava ali, ok, vamos tocar o barco, né? Já que eu estava ali, estava
Hoje eu entendo porque Deus me colocou ali, né, para que eu entendesse tudo a respeito da igreja e depois passasse isso para frente de uma forma que eu pudesse entender e explicar por que está errado. Então teve todo um objetivo, que eu nasci numa família adventista, enfim. Foi uma missão que Deus me deu. Eu creio nisso, tá? Bom, então, tentando entender por quê? Por que que eles ensinavam tão fortemente, né, batiam tanto nessa tecla de que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê que vocês são ensinados também várias outras doutrinas que não são bíblicas, né, que não possuem base bíblica, e por que eles forçam tanto isso na tua mente, tá? Então assim, ó, a doutrina do juízo investigativo, ela obrigatoriamente, ela levanta 4 outros falsos ensinos. Primeiro, o sono da alma, tá? Eles ensinam que você, quando você morre, você não vai para o céu nem para o inferno. Você fica numa espécie de limbo, ali dormindo, né? Como se fosse um sono, não sei. Ninguém sabe explicar muito bem. Se você fica sonhando, o que acontece, ninguém sabe. Mas eles pegaram ali o eufemismo de Cristo ao falar que Lázaro dorme depois que ele havia morrido e outras pessoas ali. Eles usam esse eufemismo, claro, porque um dia esse corpo vai ressuscitar, né, glorificado. Então, por isso que Cristo usava esse eufemismo. É muito simples. Mas eles pegam isso e levam literalmente essa ideia, tá? E por quê? Para poder fazer funcionar a doutrina do juízo investigativo. Ellen White, James White, nenhum dos outros pioneiros acreditavam nessa teoria, nessa doutrina aí do sono da alma. Eles foram obrigados a aceitar essa doutrina depois que eles incluíram, né, no rol de heresias deles, a doutrina do juízo investigativo. Agora tudo vai fazer sentido para você. Mas como assim, Gleison? Bom, quando eles trouxeram essa ideia da doutrina do juízo investigativo, eles começaram a se deparar com alguns problemas, tá? Por exemplo, ok, vamos começar. Jesus começou com Adão, então ele está julgando Adão. Ok. Mas antes eles acreditavam que a pessoa ia ou para o céu ou para o inferno. Tá, mas agora eles têm um problema, porque se Adão foi para o céu, mas Cristo está investigando a vida do cara agora, só depois de 1844, e se Cristo está lendo o livro da vida dele ali e ele nota que Adão não deveria estar no céu, deveria, né, ir para o inferno. Como é que ele vai fazer? Ele vai tirar o cara do céu agora? Que constrangedor, né? Que seria? Vai tirar o cara do céu e vai jogar ele para o inferno? Complicado, né? Então, peraí. Então eles... E agora? O que a gente vai fazer? Bom, já sei, né? Vamos trazer uma outra doutrina falsa para dentro da igreja, porque é necessário, porque o cobertor herético ele funciona assim: quando você cobre a cabeça, você descobre os pés, e vice-versa, né? Sempre vai ter um problema. Então eles puxaram isso e falaram: não, então a gente deixa todo mundo dormindo, tá? Deixa todo mundo dormindo aqui, sono da alma, né? Então assim, o cara morreu, ele fica lá no limbo, ok? Então eles trouxeram essa doutrina aí. Essa doutrina veio através de um cara chamado George Storrs. Eles não criam nisso. Eles puxaram essa doutrina desse cara que foi necessário para poder fazer funcionar a doutrina do juízo investigativo. E, ok. Só que aí, qual que é a segunda doutrina errada que eles vão ter que fazer agora? Eles passaram a não poder acreditar mais no ser humano como um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito, que é mencionado diversas vezes na Bíblia. Já, vamos arrancar esse espírito daí. Claro, o espírito não dorme. O que fazer com o espírito? Então eles acabaram trazendo a noção de que o ser humano é um ser dicotômico, somente alma e corpo. E trouxeram a ideia de que o ser humano é um ser holístico, ou seja, se o cara morre, nada mais funciona, nem o corpo, nem a alma, tá tudo, não existe consciência. Então ela é chamada, a primeira doutrina ali, sono da alma, ou alma que dorme, ou mortalidade da alma. E agora, a segunda doutrina,
a dicotomia do ser e não mais a tricotomia do ser. E eles acabaram reputando ali, toda vez que se fala em espírito na Bíblia, eles acabaram distorcendo aquilo como fôlego de vida. Então, toda vez que você lê na Bíblia espírito, você tem que traduzir para sopro ou fôlego de vida. Então, aquilo ali não é, né, não funciona. E também eles colocaram uma conotação ali de espiritismo, né? Eles adicionaram ali algo, uma conotação ruim para o termo, né? Eles linkaram ali o espiritismo com o ser humano ter um espírito. Então falaram, tá vendo? Isso aqui é coisa espírita, isso aqui é coisa do espiritismo, não acredite nisso, isso aqui é coisa do diabo, tá? Então imediatamente o cara, opa, vou cair fora daqui. E quando ele escuta alguém ensinando, né? Hoje o adventista, você pode ver. Você que é adventista sabe do que eu estou falando. Se alguém fala, ai, né, o meu espírito, os caras já começam a olhar estranho para você, acham que você está sendo usado pelo diabo. Bom, então isso aí acabou criando mais esse problema, essa outra doutrina errada, e também a doutrina do aniquilacionismo, que basicamente diz que quando você, né, depois que você morre, você dorme, e daí na hora que Deus te julgar, né, depois dos 1000 anos no céu, que eles creem que os 1000 anos serão no céu e não na terra, um outro erro escatológico, mas a gente não vai entrar nisso. Eles creem então que as pessoas são jogadas, os ímpios são jogados no lago de fogo, né, teoricamente vai ser praticamente quase todo o planeta, menos os adventistas. E esse pessoal, na verdade não é isso que eles dizem, tá? Mas se você for pensar bem, é isso aí que funciona na prática. Mas esse pessoal que for jogar no lago de fogo, inclusive Satanás, etc., eles não vão ficar para sempre sofrendo, eles vão sofrer um pouco e vão cessar de existir, e aí, né, não se sabe muito bem se a lembrança dessas pessoas vai existir ou não, ou se a lembrança delas também é aniquilada, enfim. A gente não vai entrar no aniquilacionismo, a gente não fala sobre aniquilacionismo nesse livro, tá? Então, não vamos tocar muito nesse assunto, mas o quarto erro, né, no caso, é de que o arcanjo Miguel é Cristo. E agora sim a gente vai entrar aqui e vai falar agora mais fortemente a respeito disso. Mas por que, Gleison? O que tem a ver que o arcanjo Miguel é Cristo? Bem, os adventistas encontraram um problema sério para essa teoria, de todas essas teorias deles aí. Eles encontraram um problema sério na Bíblia, que é um belo de uma pedra no sapato adventista, que é o fato de que Moisés aparece no Monte da Transfiguração junto com Elias falando com Jesus, né? E aí, meu amigo, aí a coisa apertou, né? Porque Elias a gente sabe que foi arrebatado para o céu vivo, mas Moisés nós sabemos, temos relato de que ele morreu, mas não existe relato bíblico de que ele ressuscitou. E agora, né? Como os adventistas irão resolver esse problema? Vamos ter que dar um jeito nesse negócio aqui, tá? E aí que entra, né, o anjo Miguel. O arcanjo Miguel, os adventistas pegaram ali uma passagem obscura do livro de Judas, que é aquele livro ali no finalzinho da Bíblia que só tem um capítulo, e pegaram uma passagem obscura ali, onde o arcanjo Miguel está lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés, e eles passaram a ensinar que o arcanjo Miguel é Cristo, porque houve uma conexão ali, né? O arcanjo Miguel tocou no corpo de Moisés e tal. O arcanjo Miguel é Cristo, aquela hora que ele estava lutando pelo corpo de Moisés foi para ressuscitar ele e pronto, acabou. Tá? Então eles passaram a ensinar isso para poder dizer que o arcanjo Miguel é Cristo, que Cristo, por sua vez, ressuscitou Moisés e por isso que ele aparece no Monte da Transfiguração junto com Elias, né? O que dá a base para eles poderem continuar ensinando, né, essa doutrina totalmente equivocada do sono da alma e a doutrina do juízo investigativo. Então você vê, quando você tira uma pecinha ali, essa doutrina do juízo investigativo não funciona mais, e a gente já explicou que ela não funciona por vários outros motivos, mas agora a gente vai explicar por quê, né, que Jesus não pode ser e não é o arcanjo Miguel, tá bom? Então primeiro vamos falar ali, né, já que
para vocês terem certeza de que realmente eles ensinam isso para você que não é adventista, vamos pegar uma passagem, umas frases aqui, um texto onde Ellen White diz que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Vamos lá. Olha o que ela diz. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Sublinha esse negócio e anota isso daí. Aliás, pega a tua Bíblia, se você já não pegou, dá um pause aí, pega a tua Bíblia, pega teu caderninho, pega a tua caneta de vermelha de heresias e vamos anotar esse negócio aí. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés. Elevou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Como ela é boa, né, na escrita, né? Enrola uma galera com esse negócio aqui. Tá. Em absolutamente tudo que a gente leu aqui, não há sequer uma verdade bíblica. É tudo mentira, tá? Mas a gente já vai entrar no resto que ela falou, mas vamos pegar agora, antes de começar aqui, pegar a primeira frase que ela disse. E vamos desmontar teologicamente o que ela falou aqui. Esse, como eu disse, né, esse livro e esse ministério é um ministério também de desconstrução de ensinos errados, tá? Para que a gente possa alinhar vocês no que a Bíblia de fato diz, né? Então vamos desconstruir mais esse engano aqui. Vamos lá. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Ok. O que acontece? Bom, Cristo, a Bíblia não fala nada de Cristo ter descido e ter ressuscitado Moisés, não fala nada que Moisés ressuscitou, tá? Mas essa história de que antes que seu corpo visse a corrupção, vamos provar por que isso é uma mentira? Olha só, vamos pegar dois exemplos de pessoas que ressuscitaram na Bíblia. Vamos pegar Lázaro e Jesus, os exemplos mais famosos. Nós sabemos que Lázaro ficou morto por 4 dias e seu corpo já cheirava mal. Isso você pode ver ali em João 11:39, tá? Aliás, qualquer perito médico, qualquer pessoa sabe dizer, 3 dias o corpo já está em estado ali de deterioração, né? As profecias sobre Cristo diziam que o corpo dele não veria corrupção, o corpo de Cristo, tá? Salmos 16, 9 e 10 falam sobre isso. E por isso que ele não passou mais do que 3 dias na sepultura, tá? Agora, vamos ver o que as Escrituras falam a respeito do corpo de Moisés. Anotem aí. Deuteronômio 34, 5 a 8. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahweh ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel, anota se sublinha isso daí. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias. Notou? Até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Então ali estavam ali velando, né? Passaram 30 dias de luto pela vida ali, né, de Moisés, pelo que ela representou. Bom, então a gente sabe que por pelo menos 30 dias esse povo velou o corpo ali de Moisés e passou esse período ali pranteando, né, Moisés. Bom, agora me diz uma coisa. Se ele passou esses 30 dias aí, o corpo dele, sem dúvida, se deteriorou. Porque se nem o corpo do Filho de Deus, de Jesus, passou mais do que 3 dias na sepultura para não ver a corrupção, por que o corpo de Moisés seria mais especial do que o
o corpo do próprio Cristo e passaria mais de 30 dias sem ver a corrupção. Não faz nenhum sentido. Mas como a gente pode ter certeza que Moisés não ressuscitou durante esses 30 dias? Olha lá o que diz Josué 1:2. Nota aí. Meu servo Moisés está morto. Está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O livro de Josué ele vem logo na sequência do livro de Deuteronômio, né? E os fatos ali estão em ordem cronológica. Então a gente pode concluir o quê? Que Deus falou com Josué logo após o luto ali que o povo teve, né, por 30 dias pela morte de Moisés. E assim, para a gente ter certeza que isso é verdade, olha o que diz ali Josué 1:10-11, tá? Que aparece logo depois ali as palavras de encorajamento que Deus dá a Josué. Então olha ali. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Bom, isso só pode ter acontecido depois do período de luto. Certo? Pois Josué não teria ordenado que o povo adentrasse ali, atravessasse o Jordão para tomar posse de Canaã durante os 30 dias de pranto. Então, sendo assim, cara, não importa o ângulo que você vê essa história. Não bate. Ellen White mentiu. Primeiro, Moisés morreu e permaneceu morto. Segundo, não há nenhuma evidência bíblica de que ele tenha ressuscitado. Mas, mesmo que a gente presuma, né, por uma doideira aqui, que houve uma suposta ressurreição, o seu corpo definitivamente entrou em estado de decomposição e viu corrupção, né? Pois o texto bíblico deixa claro que havia se passado mais de 30 dias quando o Senhor falou a Josué que Moisés estava morto. Mais uma vez, portanto, Ellen White entra em contradição com as Escrituras, fazendo dela uma falsa profetisa. Bom, isso aqui foi um pequeno parênteses, mas agora a gente vai entrar de fato, né, na questão de Miguel ali, tá? Olha lá, olha lá o que diz então o texto que os adventistas querem utilizar para dizer que Jesus é Miguel. É algo risível. Vamos ler aqui. Quando Cristo e os anjos se aproximaram, Satanás e seus anjos... Desculpa. Esse é um texto de Ellen White. Tá? Vamos ler os textos de Ellen White, né? Que ela diz que Cristo e Miguel são a mesma pessoa. Quando Cristo e os anjos se aproximaram, Satanás e seus anjos apareceram na sepultura e guardavam o corpo de Moisés, para que ele não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos se aproximaram, Satanás resistiu à aproximação deles, mas foi obrigado pela glória e poder de Cristo e seus anjos a retroceder. Satanás reivindicou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão, mas Cristo humildemente o encaminhou a seu Pai, dizendo: "O Senhor te repreende." Outro texto. Pouco antes de entrar na reunião, tive uma lembrança de algumas cenas interessantes que passaram diante de mim em visão. Pareceu-me que os anjos estavam fazendo uma fenda na nuvem, deixando entrar os raios de luz do céu. O assunto que foi apresentado de maneira tão impressionante foi o caso de Moisés. Os anjos o sepultaram, mas o Filho de Deus logo desceu e o ressuscitou dentre os mortos e o levou para o céu. Como povo, devemos permanecer como o Redentor do mundo. Quando em controvérsia com Satanás em relação ao corpo de Moisés, Cristo não levou contra ele uma acusação severa. Ai, meu Deus. E aí aquele texto inicial que a gente leu ali, né? Bom, agora vamos fazer análise, né, dos motivos aí que a afirmação de que Jesus é Miguel é completamente absurda, tá? Em toda a Bíblia, apenas 5 passagens mencionam o arcanjo Miguel. Vamos ler essas passagens? Vamos lá. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:21. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Daniel 12:1.
Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. Daniel 12:1. Judas 1:9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Apocalipse 12:7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Bom, a passagem ali, né, que mais importa para nós é Judas 1:9, mas a gente quis trazer todas as passagens que falam a respeito do arcanjo Miguel aqui na Bíblia, e absolutamente nenhuma delas existe nem sequer uma pequena alusão de que Miguel e Cristo são as mesmas pessoas. Então, motivo número 1, vamos lá, nota aí. Motivo número 1, porque Jesus e Miguel não são as mesmas pessoas. A carta de Judas identifica duas pessoas distintas. Tá? O livro de Judas claramente menciona Jesus Cristo como Senhor. O cargo de Jesus ali é Senhor, em inglês Lord, né? E nunca como anjo, muito menos como Miguel. Ligar Cristo a Miguel aí seria um absurdo, já que Judas identifica Jesus como Senhor e não como arcanjo. E se ele fizesse, se essa interpretação adventista fosse verdadeira, esse texto ficaria absurdamente confuso. Olha o que diz ali Judas 1:4. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Carta de Judas menciona o nome de Jesus 5 vezes, ok? Seria muito estranho, né, e assim, inusitado, que o autor dessa carta, sem qualquer tipo de aviso, alterasse as identidades de Jesus sem nos avisar. Então, assim, ele está falando que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. De repente entra Miguel na história e Judas não se esforça nem um pouco em dizer, não, mas Miguel aqui também é Jesus. Ele não faz isso por quê? Eles não são a mesma pessoa, e é por isso que ele não o faz, né? Então, assim, o texto de Judas ali, 9, apresenta Miguel delegando a repreensão de Satanás para o Senhor, que o Senhor te repreenda. Se Judas antes identificou Jesus como Senhor, quão confusa ficaria essa frase? Então, Jesus é o Senhor, e ele está dizendo que o Senhor te repreenda, mas é ele mesmo. Então é aquele negócio, né? Que o Senhor te repreenda, que eu mesmo te repreenda. Quão confuso ficaria a interpretação desse texto? Qual que é a maior probabilidade aqui? Que o Espírito Santo é confuso e confundiu ali o escritor de Judas, do livro de Judas, ou que Ellen White, como a gente já mostrou até agora, uma mulher completamente, né? Qual dos dois tem maior chance de ser o errado nessa história aqui? Espírito Santo ou Ellen White? Bom, outro motivo aqui, tá? É que Judas, ele utiliza parte do seu texto ali, ele menciona o livro pseudepígrafo de Enoque, tá? Esse livro ele era muito conhecido pelos judeus e pelos cristãos dessa época, muito usado inclusive. E esse livro claramente apresenta Miguel como um anjo, como um dos 7 arcanjos de Deus, e nunca como Jesus. Olha lá o que ele diz em algumas passagens, olha lá. Miguel, um dos 7 anjos, né? Outra passagem. Então respondeu Miguel, um dos santos e honrados anjos que estava comigo, e era o líder deles. E ele, Miguel, me disse, esse monte alto que você viu, cujo cume é como o trono de Deus, é o seu trono, onde o santo grande, o Senhor da glória, o Rei eterno fará. Sente-se quando ele descer para visitar a terra com bondade. E ele me disse, este primeiro é Miguel, o segundo é Rafael, o terceiro é Gabriel, o quarto é Fanuel.
E esses são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos e as 4 vozes que eu vi naquele dia. E o anjo Miguel, um dos arcanjos, me agarrou pela minha mão direita, e Miguel, e Rafael, e Gabriel, e Fanuel, e os santos anjos que estão acima dos céus entram e saem daquela casa. Tá, a gente não vai entrar aqui, né, se o livro de Enoque é ou não inspirado. Não, a questão não é essa. A questão é, Judas citou o livro de Enoque em sua carta. Se claramente Enoque chama Miguel de arcanjo e um dos anjos, né, um dos 7 arcanjos, etc., mas nunca como Jesus, por que Judas não aproveitou, né, na carta dele para corrigir Enoque? Fala, olha, Enoque chama ele aqui de Miguel, de Jesus de Miguel de arcanjo, mas e de anjo, mas na verdade Miguel é Jesus. Judas nunca fez isso, nunca fez qualquer tipo de alusão nesse sentido, tá? Outro motivo, Jesus repreendia, isso aqui é forte, Jesus repreendia Satanás diretamente, gente, pelo amor de Deus. Tá, e só isso aqui já desmonta todo esse negócio aqui. Olha lá. Se Jesus fosse Miguel, por que ele mesmo repreendia Satanás? Me explica esse negócio aí, meu amigo. Tá? Vamos ver aqui, olha lá. Lucas 4, 5 a 8. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Primeira repreensão. Olha lá, outra. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sob suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus. Repreendeu-lhe Jesus. Repreendeu-lhe Jesus. Sublinha esse negócio aí. Lucas 4, 9 a 12. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ver lá, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, repreende Satanás. Se ele estava ali ou não, enfim, possuindo a Pedro, a gente não vai entrar nessa questão aqui. Bom, então assim, por que Miguel teria que delegar mesmo essa responsabilidade ao Senhor se ele e Jesus são a mesma pessoa? Não faz nenhum sentido. A Igreja Adventista tenta usar aquele argumento de que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é na realidade Jesus, portanto Miguel também poderia ser um outro nome de Cristo. Ok, vamos lá desconstruir essa noção também, porque com certeza é isso que eles vão te dar aí de desculpa, né? Então, como a gente está aqui armando você, anjo do Senhor é uma teofania, meu amigo. O que é uma teofania? É uma manifestação visível de Deus que aparecia algumas vezes no Velho Testamento. Nós concordamos, né, que muitas vezes, de fato, pode sim ter sido que Jesus apareceu como anjo do Senhor ali. Porém, você ligar anjo do Senhor a arcanjo Miguel, mais uma vez, existe um abismo, né, do tamanho do mundo. Você não tem como fazer isso. Anjo do Senhor é uma coisa, uma teofania. Arcanjo Miguel é uma outra coisa completamente diferente. Ok? Você conectar as duas coisas é, no mínimo, você está sendo desonesto intelectualmente, né, e teologicamente a respeito do texto bíblico somente para poder defender a sua falsa doutrina. Então você faz esse contorcionismo teológico para poder fazer essa ligação. Não existe, de fato, nenhuma ligação entre os dois. É isso que você vai falar para o seu professor que está mentindo para você. Ok? Então não existe hermenêutica nenhuma, base hermenêutica nenhuma para tentar estabelecer essa doutrina aí. Esse é um motivo. Uma outra defesa da Igreja Adventista é dizer que Miguel significa quem é como Deus. Né? O nome Miguel quer dizer quem é como Deus, portanto, só pode ser Jesus. Ok, então vamos lá. Vamos no dicionário Strong. Olha o que diz ali. Miguel, quem é semelhante a Deus? Outra
outra interpretação ali é o primeiro dos príncipes ou arcanjos que supõe-se ser o anjo guardião dos israelitas. Tá. Bom, realmente o nome Miguel se traduz pela frase quem é semelhante a Deus. Contudo, não existe nenhuma inferência de que Miguel é Deus. Na verdade, Miguel é um anjo de guerra, então esse nome dele é mais uma afronta, digamos assim, aos inimigos de Deus, dizendo, escuta, quem aí é semelhante ao meu Deus? Ninguém. Por isso eu sirvo ele e guerreio a favor dele, tá? É muito mais nesse sentido. Além disso, né, toda a literatura judaica aponta que Miguel é um dos arcanjos, um dos 7 arcanjos, né, como a gente já falou ali, Uriel, Rafael, Fanuel, Miguel, Salatiel, Gabriel, Baraquiel. Isso você pode ver na literatura judaica, tá? Agora tem mais um ponto aqui. O nome de Miguel é quem é semelhante a Deus? Aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo adventista. Jesus é semelhante a Deus ou Jesus é Deus? Vamos ver como que a Bíblia chama Jesus? Quais são os nomes? Olha lá. Isaías 9,6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, não quem é semelhante a Deus. Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esses são os nomes de Jesus, ok? Na Bíblia, é assim que a Bíblia chama ele. Agora vamos ver como que a Ellen White chama Jesus? Vamos lá. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu, ele deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés, chamando Jesus de Miguel. A gente já leu esse texto, só para relembrar. Vamos lá, vamos ler outra pérola de Ellen White aqui. Durante 3 semanas, Gabriel lutou com os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação na mente de Cyrus. E antes do encerramento da batalha, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel, chamando mais uma vez ele de Miguel. Olha o que Ellen White disse aqui, ela ataca novamente. O ministério do anjo no altar do incenso é representativo da intercessão de Cristo, chamando ele de anjo. Olha lá o que ela diz. Comentário sobre Apocalipse 1:1. O anjo poderoso que instruiu João não era ninguém menos que a própria pessoa de Cristo. Segura essa bomba aí. Olha o que Ellen White falou aí. Mais uma pérola. O homem em Cristo Jesus não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá vendo, né? Mais uma vez Ellen White ataca. Ao jurar pelo Criador, o anjo, que é Cristo, jurou por si mesmo. Quantas provas mais você quer? Bom, Ellen White liga então essa imagem de Cristo não somente a Miguel, mas também ao anjo que aparece ali em Apocalipse. Ok? Isso está claro aqui, meus amigos. Então aqui as situações todas. Mas o que esse anjo faz? Vocês se lembram em Apocalipse 22, 8 e 9? O que ele diz ali? Vamos ler o que ele diz? Vamos ler o que ele diz? Vamos lá. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi, eu vi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou, olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e de todos os que guardam as palavras desse livro. Adora, pois, a Deus. E agora, amigão? Esse anjo aqui é Cristo, que não recebeu adoração e está mandando ele adorar a Deus? Eu vou te trazer calma, não acabou ainda não. Tem mais heresias aqui. Olha só. O que acontece é o seguinte.
a Igreja Adventista, ela começou ariana, tá? Não sei se você sabia disso. Por muito tempo, Ellen White e a Igreja Adventista era totalmente ariana. Eles não criam na Trindade, tá? Hoje em dia, claro, a Igreja Adventista crê na Trindade, mas isso não apaga, né, todos os escritos arianos de Ellen White. Lembre-se, uma contínua fonte de autoridade. É o que está lá nas doutrinas fundamentais da Igreja. Bom, que eles eram arianos, não há dúvida. Olha o que diz ali a Conferência Bíblica Adventista de 1919, eles admitiram isso oficialmente. Olha o que diz ali. Por muito tempo nós cremos que Cristo foi criado, apesar do que as Escrituras dizem. Tá? É de conhecimento público que os pioneiros adventistas possuíam uma crença ariana. Olha o que diz ali no artigo The Doctrine of the Trinity Among Adventists, de Gerhard Pfandel, do Biblical Research Institute. Olha o que ele diz na página 1. Dois dos principais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Joseph Bates e James White, eram originalmente membros da Igreja Conexão Cristã, que rejeitava a doutrina da Trindade. Outros adventistas de destaque que se manifestaram contra a Trindade foram J.N. Lowborough, R.F. Cottrell, J.N. Andrews e Uriah Smith. Meus amigos, as heresias aqui são pesadas, tá? Olha lá, olha esse negócio aqui que o D.M. Ken Wright deixou para nós. Eu gosto desse cara, esse Ken Wright é muito bom. Isso está no livro de Life of Mrs. White, capítulo 7, página 31. Ele fala sobre a teoria do Dr. Kellogg, se lembra que era assim com Ellen White, os dois? De que uma vez morto, o corpo não seria mais ressuscitado, mas tudo que restava daquela pessoa após sua morte era o registro da sua vida nos livros do céu. Né? Então, assim, o que era formado seria uma nova matéria. Isso é uma discussão tremenda, a gente nem vai entrar nisso aqui. Mas era uma nova matéria e o que abrigava essa matéria era somente a essência daquela pessoa. Isso dá um problema, meu amigo. Como que você pode ter certeza que é a mesma pessoa? Mas enfim. Quando Ken Wright ouviu isso, chegou para Ellen White e falou: Ellen White, você acredita nisso? O que você acha disso? Ellen White disse que sim, tá? Olha o que ela falou. Ela declarou que o Senhor teria revelado a ela que nenhuma partícula do antigo corpo seria levantada, mas um novo corpo de um material novo seria formado. Aí o Ken Wright chegou para ela e perguntou: tá, e o corpo de Jesus, que foi ressuscitado? Aí ela respondeu: ele largou tudo quando ele subiu. Ele largou o corpo dele aqui. Tá entendendo o que ela disse? Então aquele corpo ali que ele morreu, ficou lá na tumba. Largou ali. Né? Quando todo mundo sabe que a tumba estava vazia, não tinha nenhum corpo lá. E aí, como é que você sai desse negócio? Ai, Senhor. Vocês continuam acreditando nessa mulher. Olha o que diz Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, motivo 3, ou 6, sei lá, que motivo a gente está aqui. Deus nunca chamou nenhum anjo de filho, e a nenhum anjo Deus deu o poder de redimir o mundo, meus amigos. O autor do livro de Hebreus é claríssimo e deixou evidente aqui a preocupação dele em eliminar qualquer tipo de dúvida a respeito da identidade de Jesus, né, e como todo o poder foi dado a ele pelo Pai e não a nenhum outro anjo. Tá? Quem será que era um anjo, né, que acabou caindo aí, que adorava, né, queria muito ser adorado, né? Quem será, né? Essa confusão toda que nós estamos aqui começou com essa história aí de um anjo querer ser adorado. Quem será que entrou então, né, com essa doutrina de que Jesus é um anjo, né? Para você adorar anjos e tudo mais aí, que acaba acontecendo isso no final das contas. Né? Olha o que Hebreus diz. O Espírito Santo já imprimiu fortemente ali na mente, né, do escritor de Hebreus essa ideia para que ele deixasse isso claro. O Espírito Santo estava preocupado com essa questão aqui. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? Hebreus 1,5. Hebreus 1,13.
Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Hebreus 2,5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre a qual estamos falando. Hebreus 2,16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Tá? Então, assim, isso fica claro no livro de Hebreus. E por que será, né, que nós temos essa questão dentro da igreja adventista? Mais um sinal horrível aí, tá? Para as doutrinas dessa igreja. O último motivo aqui, gente, é que os próprios pais da igreja cristã já refutavam essa tese. Tá? Essa ideia de que Jesus era um anjo, Jesus era um arcanjo, isso é antigo, isso veio de seitas lá desde a era da igreja primitiva, tinham seitas que acreditavam nisso, mas os pais da igreja deixaram claro, não caiam nessa furada. Olha o que diz Tertuliano, em 230 depois de Cristo, sobre a carne de Cristo. Mas ele não deve, por esse motivo, ser considerado um anjo, como Gabriel ou Miguel. Ele é verdadeiramente Deus e o Filho de Deus. Olha o que diz Irineu em 200 depois de Cristo, contra as heresias. Portanto, não foram os anjos que nos criaram, nem nos formaram, nem tinham o poder dos anjos para criar uma imagem de Deus, nem mais ninguém, exceto a palavra do Senhor, nem qualquer poder remotamente distante do Pai de todas as coisas, pois Deus não precisava desses seres a fim de realizar previamente o que ele próprio determinara consigo mesmo, como se não possuísse as próprias mãos, pois com ele sempre estava presente a palavra e a sabedoria, o Filho e o Espírito, por quem e em quem, livre e espontaneamente, fez todas as coisas. Aqui também fala dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, então desde aquela época ali, esse pessoal, né, já se preocupou em deixar claro, Jesus não é o arcanjo Miguel. Tá? Então, assim, toda a credibilidade da igreja adventista depende desse ensino. Por isso você entende agora por que eles batem tão fortemente nessa tecla. Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus é o arcanjo Miguel. Não é o arcanjo Miguel. Não sendo o arcanjo Miguel, ele não ressuscitou Moisés. Não existe nenhuma vírgula, nada que fale a respeito da ressurreição de Moisés. Por isso, né, mais um motivo de colocar totalmente em xeque essa falsa doutrina do juízo investigativo, né? E também do sono da alma e também da dicotomia do ser. Tá tudo errado, tá? A gente está desconstruindo aqui para você não cair nessa loucura. Amigo, quer uma dica? Fique com a sola escritura. Se apega a esse princípio aí. Se você se apegar a esse princípio da sola escritura, tudo vai ficar muito mais fácil para você. Não caia nessa ideia de querer ler outros livros de profetas ou sei lá o que para criar as suas doutrinas. Fique com as doutrinas da sola escritura, somente o que diz a Bíblia. Você não precisa de mais nada. Você pode ouvir seus pastores, sim, eles dão bons conselhos. Fugiu da Bíblia, meu amigo, você joga fora na hora. Tá? Então, assim, Miguel não é Cristo. O ser humano não é dicotômico, ele é tricotômico. Tá? Nós vamos expor essa mentira aí também que entregaram para você a respeito disso em breve. A gente vai falar sobre o estado dos mortos, tricotomia do ser, sono da alma. Nós vamos dar dicas para você, eu acho que é no próximo vídeo, deixa eu ver aqui, sobre como que você identifica as características de uma seita. No próximo vídeo, você não pode perder. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, tá? Para você não perder os próximos episódios aqui. Sempre às 7h59, de 3 em 3 dias, você vai ter um novo episódio, até a gente terminar no 15º dia, 15º episódio. A gente vai trazer algo muito forte para você, que é o que você vai fazer agora, tá? Porque muita gente fica perdidinha quando descobre que está numa seita, que está na igreja adventista, que é uma seita. E agora, quando cai a ficha mesmo, é pesado. Então eu quero ajudar vocês nisso, porque eu já passei por isso, tá? E eu vou, como eu já falei várias vezes, vou levar vocês até a linha de chegada. Eu não vou abandonar vocês,
porque é uma bomba pesada aí que vocês vão carregar agora, mas dói, mas vai te libertar. E depois você vai voar, meu amigo, você vai decolar na tua vida espiritual, tá? Mas para isso é preciso um tempo de cura, né? Depois você se alinhar numa igreja saudável, você entender o evangelho, e isso eu vou explicar tudo para vocês no último capítulo dessa série, então não percam. Se você tem uma pergunta, joga aí nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo aí. Quem tiver dúvida. E assim, gente, fique à vontade para transbordar no que tem dentro do teu coração. Se você quer me xingar, xinga. Se você quer, enfim, falar qualquer coisa, comentar, se você concorda ou não concorda. Se você tem alguma pergunta, joga aí. Cada um dá aquilo que tem de melhor, né, dentro de si. Então faça o que você quiser, tá? Eu não estou aqui para te afrontar, estou aqui para te confrontar. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. A afronta leva ao ódio, o confronto leva à cura. Então eu estou querendo te trazer cura aqui e libertação, tá? Para a tua vida, para a tua alma. E isso vai doer um pouquinho, mas depois vai te ajudar bastante, tá bom, gente? Então, fiquem ligados nos próximos episódios aí. Mais uma vez, se você quer se aprofundar, quer entender um pouco mais a respeito disso, você pode adquirir o livro na Amazon ou no site descortinandoadventismo.com. Fique à vontade, tá? Eu vou, o que eu puder trazer, eu vou trazer através de vídeo, mas é interessante para você dar de presente, para você estudar depois, se você quiser, esse livro aí, que a gente acabou de lançar. E no ano que vem a gente vai terminar de expor todas as outras questões da Igreja Adventista, tá? Vai ser bem forte. Esse livro já está quase pronto. Ele está sendo traduzido também, o volume 1, em inglês e em espanhol. Já deve estar pronto aí, praticamente pronto, nos próximos dias. E a gente vai disponibilizar também na Amazon em formato de e-book e também mais à frente o livro físico. Tá bom, gente? É isso então. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou continuar intercedendo por vocês aqui, orando para que você seja liberto, para que você consiga enxergar, né, essas verdades e se libertar desse problema aí que te colocaram. E para você que não é adventista, mas você tem algum amigo adventista, mande esse vídeo para ele. Compartilhe o vídeo, ajude essas pessoas. Você não sabe como isso vai mudar a vida dessas pessoas, amigo, tá? Isso aqui vai ajudar muita gente, então compartilha, passa para todo mundo que você conhece, todos os adventistas, curta o vídeo, tá? Isso também ajuda a gente a divulgar. E, enfim, faça o que Deus colocar no teu coração. O Espírito Santo com certeza está trazendo alguém à tua mente agora. Essa pessoa você manda para ela, tá? E o Espírito Santo vai te guiar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, tá? Mas esse é um problema que a gente vai ajudar a corrigir aí nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus quer levantar filhos maduros, gente. Presta atenção nesse negócio aqui, tá? Deus está levantando um exército nessa terra. Me escuta. Tá para vir um grande revivamento nesse mundo. Grande revivamento, tá? Mas para isso ele precisa de pessoas que entendam o evangelho, que saiam dessas seitas. Porque quem colocar a tua força, a força dele, né, em um conjuntinho de regras, colocar a força dela numa religião, na religiosidade, vai se ferrar no fim dos tempos. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus não quer isso. Ele quer um relacionamento com você. Só quem tiver um relacionamento com Deus vai poder entender o que o Espírito Santo quer dele, vai ter força suficiente, tá, para fazer o que Deus vai pedir para que a gente faça no fim dos tempos. E para isso, meu amigo, você precisa amadurecer. Ele quer filhos maduros, tá? Ele quer que você entre no reino, que você se manifeste como um filho de Deus. Para isso você vai precisar de alimento sólido, e você não tem alimento sólido se você está na religião, tá? Não tem, infelizmente. Mas é isso então. Um grande abraço, fiquem com Deus e até daqui a 3 dias. Um abração.